A defesa mais alta da NBA, jogadores que sentem orgulho em defender. Ao comando interinamente do Thiago Splitter, o Portland vem sendo uma das melhores defesas da liga e sem dúvidas nenhuma a mais pressionante. O Billups, que já é um criminoso, agora envolvido com algo como aposta, máfia, coisa do tipo, com esse bololô todo, o Splitter assume a equipe e o trabalho é continuado. Então a base tática vem do trabalho de toda a comissão durante as conversas na off-season, no training camp, que implica na pressão constante. Obviamente, com o assumir do Thiago, tem algumas diferenças na maneira de ver o jogo. A base de todo o sistema vem da pressão quadra toda. Dentro da NBA é muito comum quando essa pressão é feita e apenas um atleta para pressionar o portador primário. No caso do Portland, isso não existe quase nunca, para não falar nunca. Essa pressão é feita por um atleta apenas, porque a intenção desse bloco alto com 2, 3, às vezes até 4 é tirar a bola do portador primário. Tirou a bola do portador primário, congela ele com Daniel. Para algumas equipes, isso já está ótimo. O ataque ser iniciado ao comando de uma opção secundária. Para os comandados do Splitter, isso é um gatilho para que tenha um aumento na pressão. Temos duas saídas aqui. Quando o primeiro objetivo é conquistado, essa segunda opção vai forçar um avanço contra os bons defensores de Portland. Para termos uma ideia, pode ser o Jrue Holiday ou Camara neste segundo cara, dois pressionadores do mais alto nível. Você vencer um deles é muito difícil. O resultado desse segundo gatilho pode ser um turnover forçado. A segunda opção desse portador secundário é passar a bola para o terciário, o que é mais um gatilho para subir ainda mais essa pressão. De maneira constante, o Portland rouba a bola desses jogadores ou força uma violação de 8 segundos. Ao repetir isso durante várias vezes no mesmo jogo, o adversário vai se adaptando. Então, como o Klinga é um jogador muito grande e protege muito bem o aro, não é o melhor para a equipe que ele esteja tão longe do aro para pressionar. O adversário então usará uma screen para reduzir a pressão desse portador, seja ele o primário ou o secundário. Então a travessia será menos pressionada. Ainda terá pressão pelo fato desse defensor ser um all-defense. Ao passar dessa primeira pressão absurda, o natural seria descer e marcar mais baixo e menos agressivo também. Novamente, não é o caso. A tática é manter a pressão o tempo inteiro. A extensão dessa pressão sendo mantida, teremos pontos positivos fundamentais para a eficiência dessa defesa. Tudo é planejado conforme os atletas que aquele determinado treinador tem. Se fosse para definir esse grupo defensivo do Portland em uma palavra, seria pestinhas. Não sei de onde vocês estão assistindo, mas aqui em Minas chamamos aquelas pessoas que não ficam quietos nem meio segundo de pestinha. O elenco do Portland é isso por completo. Jogadores que ficam confortáveis em assumir riscos, sendo muito ativos na ou sem a bola, gerando um grande volume de pequenas decisões ao ataque. Neste contexto, faz muito sentido manter essa pressão e a eficiência vem por isso. Uma das valências disso é acelerar o ataque ao mesmo tempo, forçar ele a ir para o lugar de maior eficácia de seus jogadores. Tendo Klinga, quando esse portador é forçado a ir para o garrafão, ele se surpreenderá com o Klinga na ajuda. Lembra que o Klinga não subiu na primeira etapa de pressão com a continuidade há pouco tempo para a leitura de toda a quadra. Normalmente esse portador está com atenção redobrada na bola, por receio de perdê-la. O choque ao ser forçado a encarar o Klinga é muito grande, porque ele terá que fazer uma bandeja por cima de um jogador extremamente alto ou forçar uma ponte aérea, o que o bom posicionamento do Klinga pode cortar o passe.
Uma das opções é forçar o passe em áreas com poucas repetições. O desconforto ao executar em um espaço com domínio baixo é perceptível para os defensores de Portland. Isso vai tirando os handoffs que são naturais. Se o portador, antes do primeiro passe, for para o wing ou ir para o terço médio da quadra, o pivô, seja o Klinga ou não, também sobe para manter uma sombra no pivô adversário. Então, o passe que é visto de segurança também tem uma visão turva. Se não existe segurança em passar para o pivô, o portador se sente afunilado. E todas essas decisões são feitas com o relógio girando. Então, você está gastando 10 segundos só para tentar começar uma posse ofensiva. Até o ataque inicial que teriam que iniciar, o relógio já está sufocando também. Com o jogo ficando um pouco mais lento pela qualidade do adversário ou pelas adversidades que existem no jogo de basquete, temos um pouco de caos sóbrio. A pressão no portador se manterá mesmo que não seja a quadra toda, mas o drop será a alternativa mais eficaz para o grupo, justamente pelo Klinga ser uma torre, o que complementa com os navegadores de elites. São defensores tão extraordinários que são excelentes defendendo o portador e ao mesmo tempo muito bons em navegar, atravessar essa screen. Isso deixa o atacante em apuros, porque suas costas não estão protegidas pelo fato de que o ser humano não tem olhos nas costas. E ao mesmo tempo indo de encontro com o Klinga, que está quase sempre muito bem posicionado. Tudo isso que foi construído e ainda está sendo só é eficiente pela finalização das posses defensivas. O recolhimento do rebote é o oxigênio no planeta basquete. Sem pegar rebote, pode ser o time mais pressionante do mundo, que não adiantará de nada. Isso é implementado no Training Camp. Os atletas precisam saber da responsabilidade e do tamanho que o rebote tem em uma partida. E através desse pegar, o Portland consegue explodir para o ataque. De novo, tudo funciona através daquilo que seu grupo melhor faz. O Avdija tem muita facilidade nesse push, que seria aquele pegar a bola e ativar o modo turbo e fazer essa transição. E através do maior ponto de volume e eficiência da equipe ofensivamente, pode-se assegurar no Avdija nestas ocasiões. O Thiago ainda precisa lembrar em alguns casos os atletas de não se abalar, continuar correndo mesmo após tomar uma cesta. O pace é muito alto, a correria é gigante, a ocupação rápida do espaço vem sendo um ponto qualitativo desse time, mas ainda precisa de repetições e maior qualidade nas tomadas de decisões, seja na execução do Ghosh. Ir para o lado errado pode congestionar um espaçamento já precário. A indefinição entre handoff ou pitch handoff, screen para o arremessador ou flare no lado fraco, essas diferenças, mesmo que pequenas nas ações, facilitam ou prejudicam a vida do portador na transição. Tem tudo para melhorar com o tempo. Ataque é sinergia. O Camara, por exemplo, é muito bom nos cortes em direção ao aro, mas o time ainda não está correto, muito pelo atraso dos grandes em setar essa drag. Ficou claro como uma coisinha vai ligando na outra e dando mais dinamismo, mais saída e mais fluidez para o ataque? O próprio Thiago disse, abre aspas, nosso ataque foi melhorando de acordo com o passar da temporada. No lado ofensivo se esbarra em muitas barreiras. A do espaçamento é algo mais visível e isso parte talvez da falta de talento para arremessar essas bolas no perímetro, mas com repetição, talvez alguns atletas floresçam ao decorrer da temporada. O ataque é o lado mais difícil de implementar dentro de um sistema novo, porque sendo repetitivo, é muito do saber do companheiro, quantos dribles ele gosta, qual é o momento correto de passar ou de driblar, qual o melhor ângulo de passe, coisas pequenas que só o tempo pode trazer.
Tudo que eu usei de referências, podcasts, entrevistas estão na descrição do vídeo, infelizmente em inglês, mas para vocês também ter seu ponto de vista sobre o assunto. Isso é o mais importante.